Bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e venda da Digital Comunicação. Então, você sabia que a criatividade e o storytelling são elementos cruciais para o sucesso das estratégias de marketing? De acordo com um estudo da Forbes, 92% dos consumidores preferem anúncios que contam uma história em vez de conteúdos puramente promocionais. Além disso, campanhas baseadas em storytelling têm 22% a mais de engajamento do que campanhas tradicionais. E também, de acordo com esse estudo, você pode ter uma conexão maior com o seu público. No episódio de hoje, Criatividade e Storytelling no Marketing, vamos explorar como a criatividade pode transformar suas campanhas de marketing, criando conexão emocional e engajamento no seu público de maneira única. Eu sou Renata Braga e para discutir sobre esse tema inspirador, contamos com a presença de Rodrigo Araújo, que é especialista de marketing digital da Digital Comunicação, com vasta experiência em campanhas criativas. Rodrigo, seja bem-vindo ao Papo Digital e eu quero começar aqui com você, com a sua opinião. Por que a criatividade e o storytelling se tornaram tão essenciais nas estratégias de marketing atualmente? Obrigado, Renata. Era assim, é até legal falar disso, né? Muito no início da minha trajetória, eu não comecei como executivo em marketing, né? E sim como criativo, né? Ao início da minha carreira, eu fui diretor de arte durante muitos anos, logo no início da minha carreira. Então, posso dizer que criatividade tem um lugar especial aqui dentro do meu coração e até guia muito do que eu faço e de decisões estratégicas que eu tomo hoje em dia. Então, cara, quando a gente pergunta assim, cara, criatividade e storytelling, por que faz sentido? Entenda que nós vivemos hoje no mercado da atenção. É cada vez mais difícil tu conseguir espaço de audiência num celular. Sim. Porque as pessoas cada vez mais têm interesses distintos, cada vez mais tem mais pessoas produzindo conteúdo, cada vez mais é mais caro distribuir conteúdo. Ou seja, você precisa de uma coisa que te diferencie. Que coisa é essa? Você precisa ser criativo. Beleza, mas criatividade por criatividade? Não. E aí entra o storytelling. A maneira que você vai pegar essa criatividade e vai construir uma história que tenha um início, meio e fim. Que te leve a algum lugar. Entendeu? Então, eu vejo como essencial hoje esses dois elementos fundamentais para qualquer empresa que quer se comunicar de uma forma que se conecte com o seu consumidor. Certo. E como é que você vê essa questão de incorporar abordagens criativas nas campanhas de marketing? Qual foi o momento em que as campanhas elas começaram a utilizar justamente essa questão do storytelling para fazer o diferencial? Porque a gente tem aí um período do qual era muito engessado, a partir do momento que eles começam a entender que a conexão é algo que faz a diferença com o consumidor que está ali acompanhando a marca, entendendo como ela funciona. Então, qual foi esse momento que realmente teve esse estalo? Vamos colocar aqui o storytelling, vamos contar uma história para fazer sentido para quem está assistindo, para ter justamente essa conexão. Tá. A gente vai ter que voltar um pouquinho na história agora para eu poder contextualizar isso para ti, mas tudo começa, a gente tem algumas eras econômicas, né? A gente teve a era do produto, ou seja, das pessoas, na verdade eu nem sei muito bem a ordem, eu sei que a gente teve a era industrial, onde quem tinha o produto tinha atenção. Depois a gente tem a era de comunicação, de quem consegue comunicar melhor. E aí, assim, ó, dentro desse contexto, entenda o seguinte, houve um momento na comunicação em que a mídia, ela falava direto para você e você, tipo, ok, compre calça. Ok, quero comprar calça. Porque tu não tinha outra fonte de informação, você não tinha outra fonte de consulta. Acho que desse caminho vai ficar melhor para entender. Então, a mídia, ela só tinha uma via, ela só descia. Você só aceitava. Então, era muito mais fácil. Você não tinha disputa entre marcas, porque tinham poucas marcas que conseguiam produzir aquele produto. Então, a única coisa que elas precisavam falar é, olha, consumidor, eu tenho calça. Oh, que legal, calça. Não sabia que precisava de uma calça, mas quero uma calça. Ia lá e comprava.
Chegou um momento em que eu tinha 10 marcas de calça. E agora? Não dá mais para eu fazer anúncios informativos. Tenho calça, custa 10. Porque eu tenho 10 anúncios falando a mesma coisa. Como é que uma marca vai disputar a atenção desse consumidor? Ela precisa ser criativa. E foi justamente quando o storytelling nasceu, mas não com esse quê de história, né? Existe uma expressão que são sales letters, que é a carta de vendas, que até hoje é o core de todo mundo do vendedor. Então, lá atrás, se escreveram muitas cartas de vendas que contavam histórias que tinham o objetivo de fazer com que o leitor ele passasse por toda a jornada de aumento de consciência, de amplificação do problema, de apresentar uma solução, de criar urgência de consumo e de converter tudo em um lugar só. Ou seja, o consumidor passava por todas as etapas das jornadas dentro de uma história só. E aí tu entende como o impacto de usar storytelling dentro de estruturas comerciais, ele é importante. É lógico, as mídias mudaram, as coisas evoluíram, e as formas de você aplicar isso hoje mudaram um pouco. Mas, dentro do contexto da tua pergunta, eu acredito que faz muito sentido. E é interessante, eu estava assistindo uma série que é justamente, acredito eu que é da década de 50. E mostra muito esse ambiente, né, publicitário. Mad Men? Isso, exatamente. Don Draper. É ele mesmo. E tem uma situação onde eles precisam continuar vendendo cigarros, porém... It's toasted. Isso, porém... Porém não pode mais falar, compre Exatamente. Cigarro. Então, alguém da equipe, se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti, então alguém da equipe tem essa ideia de explorar as características da produção. Ou seja, como é feito, contar justamente uma história para que as marcas tenham, para que o público tenha essa conexão e continue comprando. Ou seja, mostrar a qualidade de como era feito, enfim. Hoje, atualmente, a gente não vê mais propagandas, né, vinculadas de cigarro, né? Acho que nos anos 90 até ali início dos anos 2000 ainda tinha bastante. Não diretamente, mas existe, tá? Mas no caso não é tão vinculado como antes, né? Então, assim, nesse episódio dessa série... a gente leva para isso que você falou, é justamente mostrar a realidade. Então, se eu quero vender tal coisa, eu vou explicar como é feito o processo para que haja essa conexão, certo? E eu acho isso bem legal, porque instiga o público, né, do outro lado. Então, assim, vamos lá. Para os ouvintes, né, que estão aqui acompanhando, talvez eles não conheçam esse termo do storytelling, né? O que exatamente? Como é que é o processo dele? Vamos tentar aqui explicar como é que funciona cada etapa. Tá, cara. Storytelling tem diversas estruturas, mas se eu tivesse que definir storytelling em uma coisa só, seria a arte de contar histórias. Sim. E é isso. Ponto. Aí e criar conexão, né? Sim. Quando você conta uma história, você automaticamente... não. Você pode estar criando conexão, ou você pode estar infligindo medo, gerando uma série de emoções, depende do que você quer. Por isso que cada história ela vai ter um objetivo diferente, entendeu? Ok. Então, de que maneira a gente pode contar uma história que ela pode se tornar impactante e a percepção do público com a marca seja muito mais forte e eficaz? Tem uma estrutura que eu gosto muito de usar, né? Que, na verdade, é uma das maneiras de você construir comunicação de forma eficiente, que chama o modelo AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, assim, você pode usar o storytelling para, dentro desses 4 estágios, você conseguir, principalmente, cumprir com o A, que é a atenção. Por que você chama a atenção de alguém para que ela ouça ali o teu argumento de vendas, né? Você precisa ser criativo. E, geralmente, se você usar técnicas de storytelling, você consegue ser muito mais criativo e chamar mais atenção.
Ok. Sabe o que é interessante? Agora a gente citou ainda há pouco a questão da série. Eu assisti recentemente um filme, Como Vender a Lua. Era todo aquele. Não sei se você já chegou a assistir. É muito bom, recomendo. Eu fui assistir justamente porque era algo muito difícil de vender naquele momento. A NASA ela estava perdendo o orçamento, né? O governo, o Senado, enfim, já não liberava tanto dinheiro para esse investimento. Então eles tiveram essa grande sacada de vender a Lua. Vamos vender o processo, vamos encantar o público para que eles continuem investindo para justamente a gente, né, mandar lá o povo explorar a Lua. E foi justamente nessa corrida, né, entre, na época, enfim, a União Soviética e os Estados Unidos. E eu achei muito interessante que a publicitária, né, que é a Scarlett, no filme, ela utiliza de artifícios de identificação com o público. Ela justamente quer mostrar que a equipe totalmente engajada, apesar que a equipe de fato não queria participar, ela arranjou atores. Então, até a fala, a forma de contar, o processo, pegar o astronauta principal e colocar ele em foco, justamente para que as pessoas, nossa, o herói, aquele que vai pisar na Lua. Então, a gente vê aí que o processo foi bem trabalhado, bem desenvolvido e causou encantamento em todo mundo, né? Todo mundo, enfim, ficou ali conectado, assistindo, e o governo investiu de fato dinheiro. Então, assim, temos produções aí que já mostram pra gente essa jornada, né? Ainda há pouco nos bastidores a gente estava conversando sobre a questão da jornada do herói, né? Dos filmes que você já acompanhou aí durante esse processo, onde a gente vê essa identificação? Acredito que tem vários filmes, né? Tu citou pra mim o Forrest Gump, tem verdade. Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis e vários outros filmes que você acaba conseguindo identificar ali muito bem, né? E aí você vê que tem marcas que tem isso muito no seu DNA. Um exemplo clássico, acho que todo mundo vai entender, é a Nike. Isso. Né? Que além do arquétipo da Nike, obviamente ser do herói, mas a gente fala dos filmes de Nike, sempre é alguém conseguindo algo. É alguém que passou por, tipo, cara, tu tem aquele momento de identificação, tu tem aquele momento que a pessoa se esforça, ou seja, ela vai chegando, e tem um clímax. Uau, tem aquela conquista. E tem um momento em que você conhece, você gera identificação. Então, tudo isso são elementos da jornada do herói, né? Que o Joseph Campbell identificou lá atrás e tudo mais. Mas faz muito sentido você não tentar aplicar a jornada do herói inteira nas histórias da tua marca, mas, cara, conta histórias. Facilita. Desconecta. Descomplica. Quebra objeções. Serve para tudo. Se você pegar histórias e usar isso nas comunicações da tua marca, e entenda que comunicação é tudo, desde como tu fala com o teu cliente, desde o que tu posta na internet, desde como o teu vendedor aborda o teu cliente, desde como tu convence o cara para fazer um fechamento ou não, tudo são histórias. Quanto melhores histórias, melhor o teu resultado. Faz todo sentido. Aproveitando que você falou da Nike, tem o livro, né, que conta a biografia da Nike pelo Phil, e ele sempre teve essa narrativa, né, que a Nike, ela não é só uma questão de negócios, mas também uma reflexão sobre a paixão, determinação e supervisão para transformar a ideia em uma realidade global. Ele sempre teve esse ato como um foco principal dentro da Nike. E uma razão de ser da marca, né? Exatamente. E para aproveitar que a gente está falando de algumas marcas, eu quero trazer aqui para vocês campanhas publicitárias mais famosas da história. A gente tem a Just Do It, da Nike, né? Que foi lançada em 1988. Essa frase, ela se tornou um dos slogans mais influentes do século XX. Ou seja, que você é capaz, né, de superar, de fazer assim, passa, né? como você, exatamente, como você ainda há pouco citou. A gente também tem aqui 1001 utilidades. Te lembra? Bombril, né? Exatamente, que é de 1978. Essa campanha, ela usou o humor para mostrar a versatilidade do produto e ficou durante muito tempo sendo vinculada na TV. A gente sempre esperava, né, qual seria
o próximo layout da campanha, porque a gente já tinha um slogan, mas como é que seria o próximo comercial? E sempre muito, muito irreverente, com muito humor. A gente também tem aqui a Waka Waka, que é o slogan da Copa de 2010 da FIFA. E fez muito sucesso na época. A Real Beleza, que é da Dove, de 2004. E Compartilha uma Coca-Cola, que foi feita em 2011. Então, quando a gente analisa aqui essas campanhas, Rodrigo, sabe o que me chama muita atenção? Como é que a gente pode promover toda essa criatividade dentro das nossas equipes de marketing, mas sem perder o time daquilo que a gente justamente quer, que é a venda? Como é que a gente faz isso? Eu penso assim, cara, quando a gente fala de promover a criatividade em marketing e focar em venda. Eu acho que quanto mais criativo tu é da maneira correta, mais tu vai chegar à venda. Sim. Lembra que há pouco eu falei que a gente disputa por atenção a todo momento. Certo. Tu disputa com atenção com o influenciador que tá mostrando o dia dele. A pessoa não quer saber da tua marca, ela quer saber do que aconteceu, da fofoca do vizinho, de quem morreu, de quem matou, de quem ganhou, de quem comprou. Ou seja, veja, as pessoas elas não estão tão interessadas em quanto custa o teu produto, em o que teu produto faz, em onde fica a tua loja. Eles não querem saber disso. Eles querem se conectar com você. Por que ser criativo e usando storytelling faz todo sentido para você vender mais? Como é que tu conecta? Como é que eu conto a história por trás disso? Entendeu? E aí tem algumas coisas que para mim fazem todo sentido quando a gente fala de criatividade e storytelling, que é assim, cara, como usar, né? Eu sempre falo pro time, já falei até para você várias vezes, que a gente tem que usar dor, desejo e desafios. Quando você pega o DDD, né? Eu tava até brincando ainda agora. Quando você pega isso e você consegue olhar para isso e falar e responder isso, cara, como é que eu respondo as dores do meu cliente de forma criativa? Por exemplo, o nosso cliente, ele tem a dor dele é que ele não consegue ter resultados com marketing digital. O que eu faço isso para ele? Cara, eu vou criar uma série de vídeos para te ensinar no formato Netflix, tu vai lá, assiste que eu vou te ajudar. E eu vou te contar uma história para que você, sabe, a história daquela empresa que não conseguia ter resultados. Aí, quando ela conheceu um método que fazia com que ela organizasse todo o pensamento dela, que ela organizasse o produto dela, que ela tivesse uma boa oferta, que ela colocasse nas redes sociais ou no marketing, seja lá onde for que ela for divulgar, e aí que ela conseguisse medir todos os resultados, ela ia ter sucesso. Ou seja, eu usei uma estrutura de storytelling, que são etapas, passos, construções, coisas que ela faz para ajudar a pessoa a ter a venda. E aí eu posso usar um elemento criativo. Qual foi a big idea aí do nosso negócio? Foi o Descubra o Digital, como se a gente tivesse criado uma grande história, um filme. E é isso. Tudo isso é um pacote para resolver uma dor. Exatamente. Então, usando a gente como próprio exemplo, né, que é até uma coisa desconstruindo como fez, né? Sim. Podia até dar um bom bloco de podcast, a gente verdade. desconstruir campanhas e explicar como foi legal. que fez, né? Mas assim, falando disso, aí fica a resposta. Cara, como é que você usa criatividade e storytelling para vender mais? Entendeu? É justamente isso. Você tem que pensar em resolver dor, desejo e ajudar a pessoa com os desafios dela. Se você consegue cumprir isso e o teu produto está no meio dessa conversa, você vendeu muito mais, de forma natural, e com certeza vai custar muito menos do que se você fosse compre. Todo respeito ao Botini, né? Compre. Não é que não funciona, é que, tipo assim, tem outras formas de fazer. Principalmente na época que a gente vive, né? A gente tem aí as redes sociais que, para mim, foram um verdadeiro aliado nessa corrida da propaganda, da publicidade, do marketing. Ajudou a propagar ainda mais, né? A aumentar o alcance para conhecer ainda mais as marcas, para se conectar. Agora, você falando justamente sobre essa questão, né, da conexão, eu trabalhava numa escola de idiomas, né? Que o principal, até um tempo, porque ela teve uma divisão, né? Um racha antes dela se tornar... a marca dela ser
pertencente ao grupo britânico, ela tinha muito isso da nação bilíngue, né? Ou seja, fazer o Brasil uma nação que não fale só o português, mas também o inglês e outros idiomas. Então, ali eu via que eles tinham muita preocupação nessa conexão. Então, você consegue sim desenvolver o idioma, você pode participar dessa nação, ou seja, a questão do pertencimento. E todas as campanhas eram feitas em cima disso para engajar o público a estudar, enfim, a se envolver ainda mais. Mas vamos lá, Rodrigo. A gente tem aí a união da criatividade com storytelling, né? Ele pode aumentar o engajamento do público, mas você acredita que histórias bem elaboradas, elas podem influenciar a decisão de compras do consumidor? Sei que você já citou alguns exemplos aqui, mas eu queria entender com você uma campanha que você tenha participado ao longo da sua carreira, que você viu isso acontecer. Você pode citar? Cara, até trouxe aqui, tava revisando aqui. Tem ainda vou ser bem vintage aqui, né? Correndo o risco de ser cancelado. Teve um anúncio de jornal que eu fiz há alguns anos atrás para a Uninorte, que é uma faculdade aqui da nossa região que a gente mora. E aí o anúncio era um anúncio de página inteira. E depois de discutir algumas ideias, alguns caminhos coloca um cara com cara de estudante, manda vir se matricular e tal, né? A gente chegou numa solução completamente diferente. Cara, como é que eu conto uma história aqui? Como é que eu faço a pessoa entender o que ela vai perder se ela não fizer faculdade? Legal. E aí eu criei uma peça que era um currículo em branco. Tinha a peça em cima, era currículo, todo branco. Jornal inteiro, imagina, um jornal inteiro branco. E embaixo a gente tinha, é assim que seu currículo vai estar, caso você não se matricule no vestibular do Uninorte, que vai acontecer amanhã, ligue e tal, não sei o que, não sei o que lá. Bem interessante, gostei. A gente chegou a ganhar alguns prêmios com essa peça e tal, mas o mais importante é que naquela semana a taxa de alunos que se matricularam, ou seja, o anúncio veiculou no domingo, a gente mediu isso até a outra segunda, aumentou em 38%. Então, na época de jornal era muito forte, né? Era um veículo, tô falando de 10 anos atrás, tá? Então, assim, foi uma das peças, assim, um dos vários prêmios que eu tive a oportunidade de ganhar como criativo, né? Isso daqui eu fui o diretor de criação da peça. Muito legal. Entendeu? Tipo, eu fiz o layout e tal e tudo mais. Então, é um exemplo que eu tenho, assim, muito vivo. Cara, super simples, cara, é um papel em branco. Mas, se você for decupar isso, eu contei uma história pro cara com uma peça de jornal. E tocou na dor, né? De várias pessoas. Você pegou o ponto-chave que eu quero falar. Ou seja, lembra quando eu falei na minha resposta anterior que você tem 3 coisas que você não pode deixar de olhar, que é o DDD, né? Dores, desejos e desafios. Sim. Qual que era a dor do cara? Ficar sem emprego, desempregado, lascado, fudido. Beleza. Qual que era o desejo dele? Ganhar dinheiro. Como que ele ganha dinheiro? Tendo emprego. Então, qual que é o desafio dele? Cara, ele precisa encontrar um caminho para fazer isso. O que ele faz? Se matricula. Então, dentro de uma peça só, a gente conseguiu trabalhar todos esses elementos que ativam a ação de consumo do consumidor. Dentro de uma peça só. Rodrigo, como é que tu fez isso? Porra, fui criativo e contei uma história. Exatamente. Então, se tu repetir esse processo várias vezes, dores, desejos, desafios. Dores, desejos, desafios. Em cada peça que você fizer, em cada comunicação que você fizer, a chance de você ter um resultado melhor é muito maior. Então entenda. Pô, Rodrigo, como é que eu faço isso num cardápio? Cara, pergunta pro teu cliente qual a dificuldade dele, o que ele quer saber, aonde que ele... qual é a dor dele quando tá com o cardápio na mão. Se tu resolver essa pergunta, tu vai conseguir gerar mais venda. E vai usar criatividade e vai usar storytelling. Legal. Acho que não sei quem falou pra mim, eu não sei se era com você que eu tava falando, mas que como usar storytelling num cardápio. Eu fiquei lá, que isso? Acho que era com outra pessoa. Eu falei, mano, como assim, num cardápio? E aí o cara pegou, e na verdade acho que eu tava, enfim. Aí ele me mostrou um exemplo, né, cara, tu pode ter, parece que no cardápio do Outback tem a história do pão australiano. Legal, e é tipo um parágrafo que conta a história do porquê que aquilo ali existe. Eu falei, acho que as pessoas ficam vendo o cardápio, ficam lendo, fica assim, tipo, cara, que legal, vou comer, sabe? E aí é mais um exemplo de como uma coisa simples. É algo que instiga, né? Isso, quando a gente fala essas palavras difíceis, storytelling, framework de copywriting, sim, parece que é coisa de outro mundo, mas não é.
Pô, se dá para fazer no cardápio, eu posso fazer na minha rede social da minha empresa, entendeu? Eu posso usar no e-mail, eu posso usar num dia a dia. Então, o poder disso é muito maior, né? E cara, seja simples. Tipo assim, se tu me perguntar, cara, como é que tu pode aplicar isso no dia a dia? Se tu tivesse que explicar alguma coisa para uma criança de 7 anos, como seria essa explicação? Bem didática, né? Usa isso, que é o marco zero, para tu conseguir se conectar com a tua audiência. Quanto melhor tu explica, quanto mais tu eleva o nível de consciência dela sobre algum assunto, mais tu se conecta. Em variados mercados, a gente como agência acaba atendendo vários tipos de nichos diferentes. A gente tem situações e níveis de consciência de mercado diferente. Vou tentar explicar o que é isso, tá? Existe um inconsciente coletivo entre todos nós. Vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar o que é um carro, no teu cérebro já se forma a imagem de um carro. Sim. Agora, se eu falar em inbound marketing, 90% dos empresários não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando. Certo. Então, não existe um consciente coletivo formado a respeito daquilo. Então, não adianta eu repetir essa palavra várias vezes. Se eu não explicar de fato o que é, né? Se eu não explicar como se eu estivesse falando com uma criança de 7 anos. Sim. Então, assim, eu até falava, por exemplo, das campanhas que a gente começou a fazer agora e que você escreveu. Eu falei, cara, que legal. Tu explicou como se fosse uma criança de 7 anos. Qualquer pessoa vai entender. E a gente estava falando de temas muito profundos. Você percebe como a gente usou um negócio simples, uma história, pô. E até para quem, agora você falando sobre isso, era algo que eu já ia comentar. Eu, durante muito tempo, atendi clientes. Eu trabalhei com vendas durante 9 anos da minha vida. Depois disso, eu passei a planejar conteúdos para esses clientes. E hoje, eu escrevo para esses clientes. Então, assim, quando eu procuro hoje escrever, eu tento me colocar... eu me coloco no lugar da pessoa que vai consumir aquele conteúdo. A gente tem um lead jornalístico, que é algumas perguntas que a gente coloca ali no início do texto, quando a gente vai produzir uma matéria. Responder, né? Exatamente. Então, hoje, quando eu escrevo qualquer texto, ou também estou produzindo um carrossel, um post, né? Eu tento ali contar uma história de uma forma muito didática, para que as pessoas elas consigam compreender. Assim como eu, quando tive a oportunidade de conhecer esse tema, o assunto, como eu queria que as pessoas tivessem me explicado, ou até mesmo os materiais dos quais eu li, que me explicaram de uma forma que foi muito eficiente para que eu pudesse entender. Então, hoje eu tenho essa preocupação. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque assim como eu gosto de pegar uma matéria, um livro, um artigo, e que eles possam me responder todas as perguntas que vão surgindo ali, eu acho que eu tenho a obrigação, né, sendo que eu estou produzindo, de fazer a mesma coisa. Então, eu acho muito legal essa questão, produzir algo como se a gente estivesse explicando para uma criança, faz todo sentido. E dentro disso, quais os conselhos que você daria para esses profissionais que desejam começar a incorporar a narração de histórias em suas campanhas, Rodrigo? Cara, acho que quando a gente tentar usar narrativas de storytelling dentro de marketing, tu tem um primeiro passo. Cara, dá uma olhada em estruturas. Já existem algumas estruturas pré-formatadas que te ajudam a construir isso com maior clareza, tá? Tem a própria Jornada do Herói que a gente falou, mas ela acaba sendo muito densa, muito complexa. Pô, se tu usar um filme de 3 horas, de repente, para uma peça de leitura de 10 segundos, não seja o melhor caminho, né? Verdade. Então, aí eu até trouxe aqui 2 outras que eu acredito que possam ser legais, que eu gosto muito de usar. Não, na verdade são 3, né? Que é o AIDA, que é você chamar atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, se tu construir uma história que leve o cara, que chame a atenção dele, que desperte interesse, que gere desejo e faça o cara tomar uma ação, tu resolveu, tá? Agora tem uma outra, que é PAS, que é problema, amplificação e solução. Como é que funciona isso? Cara, primeiro tu vai falar do problema dele. Fala, cara, olha só,
tu precisa fazer... Eu tava falando, tinha uma história legal pra falar, que era hoje eu tava atendendo um cliente nosso, aí eles estavam me perguntando, cara, como é que eu faço pra vender revisão de carro? Eu falei, puta, mano, tu tem que... Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, vamos contar uma história então pra esse cara que comprou o carro e tá quase... Tipo assim, tá quase perto do limite de quilometragem. Uhum. Beleza. Então a gente fala assim, cara, sabia que... Sei lá, a gente podia começar a história assim, falando do problema. Cara, se tu não... Pessoas que não fazem revisão no carro acabam perdendo a garantia. Meu Deus, perdeu a garantia, perdeu o dinheiro. Já criou um problema. Aí tu ainda pode mais, cara... Uma urgência aí, né? Ainda nem cheguei nessa etapa, mas você fala assim, cara, se tu não... Por exemplo, o cara, pô, isso aqui é a história do João, ele acabou não fazendo a revisão, ele perdeu a garantia. Isso tu usar o storytelling, né? Que o PAS, ele pode ser usado de várias formas. Para você estruturar uma oferta direta ou você usando um contexto de um personagem. Mas história nem sempre é só com personagem, né? Então vamos tentar aplicar o modelo PAS para ficar mais simples. Então assim, você primeiro ilustra o problema. Cara, se tu não fizer a revisão, tu vai perder dinheiro. E aí tu vai amplificar esse problema. Se tu não fizer a revisão, além de tu perder a garantia, tu ainda vai correr o risco do teu motor estourar e aí tu vai ter PT no teu carro. Que dependendo do modelo do carro, se estoura o motor, já era. Fica muito caro para você consertar. É verdade. E aí a pessoa já tá naquela situação, tu já despertou um pico de ansiedade nela, e o que você fala? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, que essa semana todas as revisões de 10 mil quilômetros estão saindo com 10% de desconto, então aperta esse botão aqui e agenda agora. Legal. Ou seja, é uma história curta, problema, amplificação do problema, solução. E que você, a pessoa se prende. E sair daqui querendo fazer... Tu vai sair desse vídeo querendo fazer revisão no teu carro para não estourar o teu motor. Você percebe como uma estrutura simples, ela consegue conectar com o cara e tu contou uma história. Não é chato, não é? Ei, revisão 10% off. Olha só a diferença entre eu contar essa história e eu falar, cara, vem cá, sabia que essa semana as nossas revisões estão com 10% de desconto, tu não quer agendar? Não. O não seco, não, né? Mas é não. Por quê? Porque você foi direto ao ponto. Então, todo como que usa em marketing, né? Que foi a tua pergunta inicial. Sim. Como que um profissional pode usar isso? Como você, empresário, pode pegar isso e te ajudar a construir ofertas melhores. E não só ofertas, isso aqui serve para tudo. Pra qualquer coisa que você vai fazer. Entendeu? Por exemplo, tu não quer sair com a mulher... E aí tu tá ali sentado, ela, bora sair. Aí você fala assim, poxa, vai chover, já viu que vai chover? Pô, tu foi pro salão hoje, gastou 500 conto no teu cabelo. Colocou medo, preocupação. Pois é, na história, né? Aí tu gastou 500 reais no seu cabelo. E se chover e molhar o cabelo? Nossa, já era. Aí a pessoa, ela já tá assim, ai meu Deus. Aí tu fala assim, pô, de repente não é melhor a gente ficar, pedir um sushi em casa? A solução, problema, amplificou, solucionou. Maravilha, show de bola. O PAS, ele pode ser usado em qualquer coisa. É uma estrutura de copywriting muito reconhecida. E aí a gente tem uma outra, que essa aqui é o bônus track, né? Que eu brinco muito, que sempre tem que ter bônus em qualquer oferta. Que chama a Pastor. A Pastor, ela não tem nada a ver com quem pastoreia, nem pastor de igreja, não tem nada a ver com isso. Mas ela é uma estrutura que, cara, a gente usa aqui no digital. Já fechou dezenas de contratos. Na minha carreira, eu já fechei centenas de contratos usando essa estrutura de copywriting. E eu conto uma história. Eu falo do problema, a gente já entendeu como é que faz. A gente amplifica esse problema, amplifica. E aqui o problema, ele é muito mais da pessoa e não é um contexto. Na Pastora, a gente direciona para onde dói para você. Entendeu? Aí a gente amplifica, a gente fala da solução. Só que aí a gente traz um outro elemento, que é o testemunho. Ou seja, são pessoas falando que aquela solução, ela funciona, ela vai que confia. Ou seja, tem um atributo de construção de credibilidade dentro dessa história. E isso daí funciona para tudo, tá? Quando entra no comercial,
pessoas falando de uma personalidade política. Já viu em campanha? Campanha se usa essa estrutura pra caramba. O cara fala do problema, olha, tua cidade tá esburacada, poxa, que merda. Aí ele vai amplificar. 10 carros quebraram só essa semana aqui nessa rua. Ou seja, tu amplificou o problema. Qual a solução? Se ao menos a prefeitura mandasse o tapa-buraco aqui, a gente ia resolver, né? Por isso que eu tô ligando aqui para a prefeitura agora e vou fazer com que eles venham e tapem o buraco. Aí beleza, né? Aí o que acontece? Entra um morador falando, é muito legal, o fulano já ligou para a prefeitura 10 vezes e sempre tapou o meu buraco. Aí, pô, testemunho. Sim, tu pode usar isso para política, tu pode usar isso para marca, tu pode usar isso para tudo. E aí tem o tempero no final. Aí é o momento que tu faz uma oferta irresistível. Se eu estiver falando de um produto, eu vou empilhar bônus, eu vou fazer várias coisas. Mas se eu estiver falando da política, pra gente não perder o exemplo, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma oferta irresistível. Cara, é por isso que você tem que votar 15, porque eu vou mudar essa realidade, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, estou empilhando bônus na cabeça da pessoa. E tudo isso vai ser muito mais vantajoso para você. E aí vem o R, que é a resposta imediata, né? Por isso, vote com incisão, com muita força. Você fala, mas é por isso. E em vendas, compre agora. É a resposta imediata. Então, assim, tanto no PAS quanto no pastor, acho que o pastor ele é usado muito mais para situações complexas. Quando você precisa de um nível maior. Tipo, tu não compra um carro, por exemplo... Do nada, né? Entendeu? É complexo. Sim. Então, dentro do processo de venda de um carro, histórias que usam o framework pastor tendem a ter mais sucesso. Entendeu? Sim. Então não pode ser seco. Compre o carro. Compre. Bem Botini, né? Apesar de que a maior parte das empresas acabam adotando essa postura. Muito pela dificuldade de escala que a gente tinha em contar histórias. Para pensar nisso. Antes, para tu fazer uma peça de storytelling e veicular na TV, meu amigo... Era muito... Não, é muito caro até hoje. Sim. O segundo... O vídeo por segundo numa TV aberta, nossa, mano, pode custar milhares de reais. Dependendo da grade, né? Dependendo de em quantas cidades vai passar, em qual horário vai passar. Sim. Então, tu tem uma oportunidade, às vezes, de 30 segundos para contar uma história. Meu amigo, a ânsia do empresário é, meu amigo, eu tenho que mostrar meu preço, porque se o cara não vê meu preço, ele não vai vir aqui. Entendeu? E aí a gente acaba tendo um mercado de comunicação ansioso para mostrar preço. E aí eu não estou dizendo que em filme de comercial de TV não tem que ter preço. Pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente poderia ter mais tempo. Se eu tivesse mais tempo para falar, eu criaria um ambiente mais fértil de conversão. E aí vem a internet, soltando 5 vídeos a cada por segundo na cara da gente. Então, agora eu tenho um ambiente fértil para contar histórias. Nunca houve um momento na nossa geração que foi tão fácil contar histórias. E eu vejo a maioria das marcas não se aproveitando disso. Exatamente. Não usando dessas estruturas, não contando histórias para gerar venda. E assim, acho que por nós termos essa cultura muito forte dentro da digital, de tá todo o tempo contando história, para nós isso é uma coisa distante. Mas se tu para olhar... 9 entre 10 concorrentes, até mesmo da própria digital, não usam isso. Tipo, tu não vê o cara contando história sobre a marca dele, tu não vê o cara usando história em comunicação, tu não vê nada. As pessoas ainda estão no momento do compre. Interessante que você falou aí sobre alguns desafios, né? Justamente esse. Eu estava acompanhando uma criadora de conteúdos que ela é uma arquiteta e ela ia começar o projeto de reformar a sua casa. Não sua, porque até então era alugado, porém o proprietário pediu. E ao invés dela se desesperar, o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade, que foi uma dor que ela passou, e passou a narrar, a contar a história de como ela iria encontrar a nova casa dela. E foi genial, porque
engajou bastante, eu inclusive, né? Achei bem interessante porque ela usou isso a seu favor e começou a contar a história de como ela iria encontrar essa nova casa, porque ela já estava com os contratos ali previstos para iniciar a obra, e foi uma contagem regressiva, corrida contra o tempo, criou uma dinâmica muito legal na hora de contar essa história, e agora ela já está na reforma e foi genial, gosto bastante. E nisso outras marcas entraram para fazer parceria, né? Seja tinta, eletrodoméstico, enfim. Várias marcas se aproveitaram justamente desse momento e dizer, olha, eu quero estar aí com você. Então, como você bem colocou, que a internet, ela proporciona, né, esse ambiente fértil de criatividade, e quem é esperto se aproveita dessa oportunidade e eleva a sua marca de uma forma, assim, surreal. Então, assim, Rodrigo, quais os obstáculos comuns que essas empresas elas enfrentam ao tentar implementar essa criatividade nas suas estratégias? Cara, acho que assim, o maior desafio que a gente tem, primeiro é você entender que tem que contar uma história. E tu já passa por isso, né? Primeiro é você ter o nível de consciência necessário para você, cara, peraí, realmente histórias são legais. Tu acabou de citar um exemplo muito massa de como hoje várias marcas vêm se aproveitando de histórias alheias, ou seja, muitas vezes de um influenciador, para participar de histórias. Não é que eu acho isso ruim, eu acho ótimo, eu acho que tem que fazer, analisando devidas proporções e sabendo dividir orçamento, sempre tem que ter uma linha de influencer marketing, sim, é importante você ter. Porém, uma marca hoje que não conta a sua própria história, ela vai ficar para trás. Porque hoje, cada vez mais, você vê marcas que se destacam contando a sua história, marcas que se destacam tendo personalidade. Vamos pegar agora um case recente do Burger King e da Nubank. O que faz sentido o Burger King e a Nubank ter uma loja física? Porque, primeiro, que Nubank nem tem agência física. É verdade. Então, só que eles estão contando uma história, pô. Eles têm públicos que são parecidos, são pessoas descoladas, pessoas que não querem pagar a mais para ter algo de qualidade. E aí tu pega, e eles juntam e criam uma experiência. E aí é o nível 2, mas falando da construção da história, o tempo todo eles estão contando histórias da marca, tanto o Burger King quanto a história mais frequente do Burger King. Cara, você não vai comer nada industrializado, tu tem que comer algo como é de verdade, né? Que eles usam fotos reais nos anúncios, sim, e aí por aí vai, tem várias coisas. Então, através de diversas formas, você começa a contar histórias. E aí, tipo, o primeiro obstáculo que vem para uma empresa sozinha cara, poucos fornecedores de marketing vão acabar te proporcionando essa possibilidade de ser bom em contar história. Então, talvez a escassez de bons profissionais contadores de história seja um dos principais obstáculos que você vai ter. O segundo é a chance de você se envolver numa história merda e isso impactar negativamente com a tua marca. Vê, o próprio BK tem um outro exemplo disso. Ele imitar com um comercial com Kid Bengala, que em 3 dias todo mundo fez um buzz e ele teve que tirar. Sim. Né? E não foi um buzz positivo, como costuma ser, né? Então, tipo, o Burger King ousa muito na hora de contar histórias. Eles se permitem, né? Bastante. Eles podem, tem dinheiro infinito para reconstruir, fazer de depois, né? Agora, você aí, o cara que é empresário pequeno, não pode fazer isso, não pode se dar o luxo. Por isso que eu coloco isso como um obstáculo, entendeu? O medo de tomar a decisão errada. E aí, para evitar isso, pra gente quebrar esse obstáculo, cara, o primeiro obstáculo tu quebra contratando a digital, né? O segundo, tu certeza. Quebra... ó, o storytelling aí. O segundo, você quebra sempre usando a dor, desejo, desafio do teu cliente. Porque se a dor, desejo e o desafio do teu cliente estão nessa história, provavelmente teu produto vai estar envolvido em algum momento da jornada. E aí, falando assim, parece simples, mas é simples. Então, se tu usa essa pergunta, cara, olha pra história que estão tentando te vender. Responde alguma dor? Ela ajuda em algum desafio? Ela ajuda, ela tipo assim, amplifica algum desejo do teu cliente versus o teu produto? Se sim, topa. Se não, esquece. Então, com esse framework na cabeça, você já consegue
ter uma matriz de decisão. Adorei. Legal que você citou aí, né? A Burger King é justamente eles sempre colocam aí o dia de alguma coisa. Se você tem tal profissão, vem aqui, você vai ganhar o hambúrguer X, né? De graça, enfim. Eu acho muito legal essa forma como eles trabalham. E para concluir, Rodrigo, como é que você vê o futuro da criatividade e do storytelling no marketing? Eu espero que cada vez mais as pessoas usem, né, velho? Tá aí pra usar, né? Não é nem só isso, né? Porque, assim, pensa comigo. Uhum. A gente aqui, por exemplo, na digital, tá o tempo todo tentando achar pessoas melhores para fazer as coisas e acaba não conseguindo e a gente precisa ensinar. Uhum. Então, assim, se de repente mais pessoas de marketing usassem histórias, seria legal para mim, porque eu teria mais pessoas para contratar. Assim como você, né? Então, obrigada. Então, assim, cara, a gente precisa achar essas pessoas, entendeu? E aí, para marcas, cara, eu espero que mais marcas usem, porque senão elas não vão ter lucro. É simples assim. Se hoje tu tá na tua comunicação e tu não tem, o teu vendedor não tem uma história de vendas estabelecida, testada e validada, se você tá deixando dinheiro na mesa, se a tua comunicação de marketing não faz com que o teu consumidor faça parte de uma história, olha só, faça parte, senso de pertencimento, senso de comunidade, tu vai estar todo o tempo tendo que pegar novos consumidores. E tem uma máxima, né, que é muito mais fácil vender para alguém que já te conhece do que vender para alguém novo. Então, se todo o tempo tu tá tentando atingir cliente novo e não olha para esse cara que tá contigo, que te conhece, tu não cria uma jornada para ele, fica muito mais difícil você vender, você conseguir fazer qualquer coisa. Interessante. Adorei, Rodrigo. Aprendi bastante aqui com você, técnicas das quais eu ainda não conhecia. Eu acho muito importante quem estiver acompanhando esse episódio colocar em prática, né? Levar aí para suas campanhas de marketing, que faz todo sentido. Mas antes da gente dizer um até breve, Rodrigo tem uma mensagem aí para você que tem interesse de elevar as suas campanhas de marketing, e a digital é a melhor opção, né, Rodrigo? Bom, até o próprio jabá, a Renata daqui a pouco vai estar fazendo sozinha já. Não, mas assim, cara, jabás à parte, eu acho que fica claro durante todo episódio, a gente tem um propósito com isso de ajudar os empresários a conseguirem aumentar o seu nível de consciência, a começar a tomar melhores decisões durante o seu marketing. Então, a Digital Comunicação acaba fazendo esse podcast, esse papo digital, justamente por isso. Para, cara, explorar vários assuntos, falar sobre várias coisas, tentar ajudar esse empresário a fazer mais com a sua estratégia. E, cara, se você acabar entendendo que você precisa contar histórias melhores, uma coisa eu te falo. A gente é especialista em contar histórias. E você vai achar um link aqui embaixo nesse vídeo, numa landing page. Clica lá, que se provavelmente vai ter uma reunião comigo. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Sempre é um prazer conversar com você. E a todos que acompanharam até aqui esse episódio. E se você gostou, não esqueça de compartilhar, seguir o Papo Digital no Spotify, inscrever-se no YouTube e ativar o sininho, tá? Então, fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos que estamos lá divulgando. A gente está aí com a websérie Descubra o Digital, então é muito importante que você possa se cadastrar e conferir. Até então, já temos um episódio, hoje sai o segundo episódio, então aproveita essa oportunidade para entender mais sobre o Descubra o Digital. Muito obrigada e até a próxima.